Olha, se tem uma coisa que atrai o olhar e gera confiança na hora, é o visual de uma marca. Mas identidade visual não é só deixar bonito, tem toda uma estratégia por trás que muita gente nem imagina. E para falar sobre isso e como construir uma identidade visual forte, coerente e que realmente representa o seu negócio, a gente recebe de novo o mestre no assunto, Guilherme Sebastiani. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo novamente a esse programa. Muito obrigado novamente por chamar a gente aqui. Se bem que novamente está gravando um seguido do outro, que eu tô com a mesma roupa. Você também é do episódio anterior, então... Pra gente começar aqui, eu quero saber o que exatamente é uma identidade visual e por que ela vai muito além do logotipo. Legal, é horrível explicar isso sem usar termos técnicos, mas eu vou tentar. Por favor. Uma identidade visual é um sistema. Eu acho que essa é a primeira palavra. Parece complicado, mas não é. Uma marca não é só reconhecida pelo seu símbolo, pelo seu logotipo, pela grafia personalizada das letras, no nome que vai, num cartão de visita, num site, numa fachada, se bem que pós-pandemia ninguém tem mais cartão de visita quase. A gente tem que considerar um sistema todo de cores, que não é só a cor do logo, muitas vezes são as cores de apoio, usando exemplo de marcas famosas, claro que isso pode parecer distante da realidade do nosso público, mas que se aplica a qualquer tamanho de empresa. A cor do Itaú, com exceção da mudança recente, Agora, sempre foi marcada pelo Uhum. laranja. Mas a marca antes era preta e depois virou azul com amarelo, então o laranja não era a cor do logo, mas era a cor da marca. A gente tem marcas que vão se adotar famílias de ícones, texturas, padrões de tipos de letra para texto corrido, para título, e esse conjunto forma esse sistema visual. Não só que ajuda a representar a empresa, a facilitar a sua identificação, mas também que é uma questão de gestão que facilita o dia a dia, porque se você tiver que todo tempo ficar discutindo que cor eu vou usar numa arte, que tipo de letra eu vou adotar, o empreendedor que já tem muita coisa na cabeça e muito pouco tempo para cuidar de tudo, fica louco discutindo minúcias. Então, um projeto de identidade visual é também um projeto para melhorar a gestão de uma empresa. Posso dizer que é para facilitar também a gestão dessa empresa na questão de criação de arte, comunicação visual, identidade. Facilitar totalmente, seja porque você tem uma equipe interna, e daí de novo, você pode ser já uma empresa que cresceu, que tem outras pessoas. As pessoas que deveriam estar vendendo, dando opinião sobre a identidade visual, estão perdendo tempo que deveriam estar vendendo. Ou você já lida com pelo menos 2, 3 fornecedores, um que vai produzir um material gráfico, outro que vai cuidar das redes sociais. Se você tiver que ficar o tempo todo explicando, passando informações fragmentadas, você vai perder muito tempo. Então, ter um guia de identidade visual, ter um sistema, também é uma maneira de facilitar o seu dia a dia. Guilherme, falando em logotipo, o que um bom logotipo precisa ser para ser funcional e memorável ao mesmo tempo? Qual que é o elemento dele? Olha, eu acho que o primeiro ponto que a gente volta, e a gente vai voltar, obviamente, em alguns argumentos de quando a gente falou no episódio anterior, quando a gente falou de nomes, é ele ser distinto do lugar comum do segmento. Eu acho que esse é um ponto de partida. Claro, vamos supor uma cafeteria. Nem toda cafeteria tem que ter um símbolo que seja uma maldita xicrinha de café. Afinal de não, meio óbvio, você pode ter logos extremamente interessantes que pegam ou outras coisas do mundo do café, ou que vão por caminhos completamente alternativos, completamente diferentes. Mas a gente tem que reconhecer também que você pode fazer um desenho de uma marca de uma xícara diferente. A questão é, fazer o desenho de uma xícara é o que você precisa? Quando eu peguei esse exemplo, porque quando eu estava começando na profissão, antes mesmo de montar a minha empresa em 2003, em 2001 eu fiz uma marca do que viria a ser uma das primeiras cafeterias de cafés especiais no Brasil. E obviamente, como todo criativo na época, que se acha genial, estupidez da juventude, eu falei, me recuso a fazer um logo que seja uma xícara de café. Claro, porque eu queria ser criativo. Ou diferente. Diferente, e aí vem um ponto. Ser diferente é uma maneira de ser estratégico, mas nem todo projeto precisa ser diferente para ser estratégico. E aí, quando eu vi a situação, aquela cafeteria estava meio que dentro de um hotel, afastada 15 metros da rua, com vidro fumê que não dava para ver dentro nada, porque era o padrão do hotel na época, ali na Rua Verbo Divino, na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. E eu falei, cara, tudo bem, a gente vai colocar lá, cafeteria.
Mas a gente precisa de um símbolo que seja mais rápido nessa comunicação e a gente foi procurar uma alternativa para criar um símbolo que fugisse do lugar comum. Então a gente criou uma xícara, um desenho de uma xícara que lembra uma clave de sol, que usa uma forma vertical mais sofisticada. Então você tem que considerar uma dinâmica onde você não tem regras fixas. Mas a preocupação que a gente sempre traz é destacar de alguma forma dos concorrentes, seja pegando o que é comum e revertendo isso para uma coisa completamente diferente ou criando uma versão em comum de algo que é comum. E outra, definindo qual é a percepção que a gente quer. Então, no momento de fazer uma criação, um logo não tem que ser escolhido com base nas cores que você gosta. Ah, não quero verde porque eu sou corintiano Uhum. ou porque eu adoro essa cor. Às vezes o teu insight como cliente pode até estar correto, mas a questão é outra. O logo não é para você, é para o teu público. Então, aquelas cores vão comunicar naquela forma, naquele tipo de letra, a mensagem que a gente deseja, elas vão criar as primeiras impressões. Aquela letra que a gente escolheu, a gente quer passar algo mais sofisticado ou algo mais popular, algo mais frio, algo mais técnico, ou algo mais fofinho, mais amigável. À medida que a gente vai compreendendo e decodificando no projeto qual é a percepção que a gente precisa criar, um profissional de design consegue dizer, puxa, que cores fazem sentido ou não, mesmo que tenha mais de um caminho. Que tipo de letra vai fazer sentido ou não para o projeto. E se aquela marca vai precisar mesmo ter um ícone ou um símbolo. Então a análise estratégica vem de primeiro entender qual é a estratégia de negócios, qual é o perfil de público, qual é a mensagem, o que diferencia você no seu mercado e tentar pegar uma pequena parte disso tudo. Um logo nunca vai comunicar um plano de negócios e traduzir isso numa representação formal que passe alguma mensagem, mas principalmente dê aquela cara de profissionalismo. Eu lembro quando eu comecei a pegar, quando eu estava começando, pequenos restaurantes, e alguns eu tive a sorte de ter em locais que chamavam muito atenção, como praças de alimentação em shopping center, e os clientes relatavam, às vezes também com lojas de rua, que um cliente dele chegava perto e falava: "Nossa, que legal, é franquia?". E isso é interessante, porque o que a gente associa à franquia? A qualidade e a Sucesso, sucesso e a padrão, padrão. né. Uma franquia basicamente é um padrão de operação, mas Uhum. também de marca. Então esse cuidado, essa padronização visual, onde tudo se conversa, nós como consumidores compreendemos com algo que transmite uma segurança, um profissionalismo, que provavelmente a empresa que está por trás daquela marca é muito maior do que o que a gente imagina. Isso dá segurança. Guilherme, pensando nisso tudo que você está falando até agora, o logo ele precisa ser chamativo, extravagante ou quanto mais simples melhor? Tem alguma coisa a ver isso ou não? Depende muito de cada cliente. Depende muito, mas eu acho que vale a pena a gente falar de um problema que a gente está vivendo hoje, de um problema que a gente viveu, porque eu vivi essa época, né, da inserção da tecnologia no processo criativo e, obviamente, estou falando do computador, dos softwares gráficos. No momento que a tecnologia entrou, duas coisas aconteceram. Primeiro, você começou a ter uma profusão de logos que eram extremamente ilustrativos. De repente, por conta da tecnologia, da facilidade de impressão, você tinha dezenas de cores num logo só, desenhos completamente rebuscados. E aí esses logos perderam, agora você é acadêmico, tá? Uhum. O que Benoit Heilbrun chama de função fática. Tudo bem, não precisa ler. É. Mas o que basicamente é, um logo tem que ter cara de um logo. Você tem que ver aquele desenho e falar, isso daqui é um logo de alguma coisa. E não uma ilustração, um grafite, uma pichação, né, uma estampa de camiseta ou qualquer outra coisa. Então ali a gente começou a perceber no começo dos anos 90 a questão de que o excesso de elementos, embora esteticamente criativo, dificultava a identificação e o reconhecimento. De alguma forma, a gente tinha vivido décadas de um design mais minimalista, que não era só uma questão estética dos movimentos modernistas, de buscar num logo a máxima síntese visual, Hum. mas era facilidade de reprodução, você tinha que reproduzir as coisas à mão, ia fazer uma serigrafia para colocar numa fachada, numa peça, você tinha que fazer ali com papel vegetal, nanquim, desenhar o logo na mão. Então naquela época, ter poucas cores, um desenho simples fazia sentido. Hoje a gente vive um outro problema, que é o excesso de logos minimalistas. Logos que não trazem expressão nenhuma e que são dessa forma
porque no nosso meio profissional, de profissionais autônomos na área, isso virou um pouco a estética corrente. E aí o que acontece? Todo mundo copia todo mundo, mas acaba criando logos que não são expressivos Sem vida. e sem vida, às vezes com uma cor interessante, mas que vão daqui a pouco morrer. A gente teve, no começo da computação gráfica, os logos com elipse, porque pela primeira vez você desenhava uma elipse com toque, em vez de fazer isso com geometria, assim como a gente teve uma onda, uns 10 anos atrás, do logos com estética hipster, assim como 5 anos atrás a gente teve logos, que ainda acontecem, que é você desenhar as letras das iniciais com uma linha muito fina e tentar sobrepor todos os Nossa, elementos. e aparece isso muito, tá, gente? TikTok, eu sou impactado muito. Vamos fazer um logo. É, Pega o porque nome da pessoa e faz... parece mágico, só que esse mágico agora é um modismo. E logo tem que ser feito para durar, assim como o nome que a gente falou no espaço passado. Então, o estratégico também passa por criar um logo que vai ser mais durável. E isso significa poder transitar entre a simplicidade e a complexidade quando for relevante, em romper o lugar comum do segmento, muitas vezes em cores, muitas vezes em formas, em conseguir expressar o estilo da marca, que não é o estilo do logo, o logo apenas expressa, e ao mesmo tempo evitar os modismos que pode te levar para uma obsolescência. Guilherme, existe algum erro técnico que você vê com frequência nos logos dessas empresas? Olha, existem alguns erros que eu acho que até são técnicos do ponto de vista que partem dos profissionais, que vai valer a pena a gente falar quando a gente vai falar de registro. Mas o que a gente percebe basicamente é os profissionais da nossa área ainda estão muito preocupados em criar um logo com uma mentalidade de imaginar que o logo é parte de design gráfico, pensar na mídia impressa. E a gente não entende hoje as repercussões de você ter numa marca o impacto de visualização numa tela, que é diferente hoje, claro, com mais resolução do que era, por exemplo, 20 anos atrás, que as resoluções eram muito menores. A gente trabalhava 20 anos atrás com monitores, nossa, às vezes tinham 800, né, pixels de largura, o que já era muita coisa. Outra coisa a não considerar, aonde aquela marca realmente vai ser usada. Ela vai ser usada num varejo de rua? Legal, ela vai ter que ser vista à distância. Ela vai ser usada numa fachada de um shopping? Numa fachada de um shopping, você nunca vê o logo assim de frente. Você vê o logo aqui de lado na parte Ou de baixo superior, para cima? né, de uma posição de baixo para cima, muitas vezes longitudinalmente no corredor que a gente está passando. Então a gente tem que olhar essa parte técnica. Você é uma marca de roupas, como é que isso vai funcionar num bordado ou numa etiqueta? Você é uma marca de calçados de couro, ele vai ter a aplicação da marca em pirografia, ferro quente. Então, o erro técnico está hoje, basicamente, na questão de não olhar a técnica na qual aquela marca principalmente vai existir. E vou dar um exemplo de erros que eu mesmo cometi. Quando a Volkswagen lançou o logo novo deles, que era apenas uma simplificação, alguns anos atrás, eu achei estranho, meio fino. Obviamente, as pessoas são avessas à mudança, né? Quando elas gostam de como as coisas estão. Quando você vê aplicada no gráfico, não é ótimo, mas não é ruim. Quando você vê aplicada no produto, ficou muito bom. Então, puxa, quantas vezes você viu o material gráfico da Volkswagen? Muito pouco. Quantas vezes você vê no carro, na rua, o tempo todo? Então é ali que a marca, vamos dizer assim, gráfica tem que atingir o seu máximo potencial de exibição. Então o erro técnico é não considerar onde ela realmente habita, onde ela vive. Não, isso é maravilhoso. Muito obrigado por essa aula que você deu aqui agora. Bom demais, né? Não, mas tá perfeito. Guilherme, e na prática, assim, identidade visual se conecta com o brand das empresas, na grande prática, né? Tem que vir depois da definição do nome do posicionamento, a parte da identidade visual? Qual que eu tenho que vir primeiro? Olha só, essa é uma pergunta que o que eu vou dizer não vai ser muito popular entre os profissionais da minha área. Perfeito, é isso que a gente quer aqui. Primeiro, no mundo ideal, obviamente você tem que criar toda a estratégia do negócio, em cima da estratégia de negócios, toda a estratégia da marca, em função da estratégia da marca, o nome, e daí você usa isso tudo como base para pensar num projeto de identidade visual que consiga expressar esses elementos. A gente sabe que a maior parte dos empreendedores não monta um plano de negócios, muito menos uma estratégia da marca. Não estou dizendo que está tudo bem, eu estou dizendo que eles deveriam.
mas que muitas vezes não vão ter o tempo ou o recurso para aquilo, ou o conhecimento, ou às vezes vão ter uma ideia de que vai ser algo muito caro e acabam não investindo, não acabam nem explorando mais essa possibilidade. Nesse caso o quê? Você vai dizer que uma empresa não pode ter um nome antes de ter um posicionamento, ou não pode ter um logo antes de ter um posicionamento? O que muda nesses 2 itens, já que nome foi o tema do nosso episódio passado, e uma coisa que eu esqueci de falar, que vale a pena falar, o nome talvez seja o bem mais durável da Mais sua empresa, importante da né. empresa. Eu não sei se é o mais importante, porque eu considero outras questões do negócio mais importantes, mas ele é o mais durável. A estratégia de negócios pode mudar e um bom nome vai permanecer, você faz uma vez só. Assim como a gente falou do registro, se você não registra e perde, custa muito mais caro mudar tudo porque perdeu o nome, do que, obviamente, registrar e proteger o nome Sim. desde o começo. Os logos também envelhecem. Então, se num primeiro momento você surgiu com um nome e a tua empresa hoje está numa outra fase, e o logo não é adequado, mudar o logo pode fazer sentido. O que a gente tem que entender aí é uma mudança de estratégia de marca, do posicionamento, não necessariamente tem que passar por um redesign do logo, que é uma coisa que a gente vê, infelizmente, muito frequente no mercado. Eh, mas um logo feito com modismo ou sem estratégia, pode ser que você tenha que mudar daqui a 5 anos. E o custo não é mudar. O custo é trocar site, comunicação, material, uniforme, frota. Mesmo que alguns materiais se desgastem, você tenha que renovar, esse é o custo maior. Então a gente não pode fantasiar de que a gente vive no mundo ideal, em que eu tenho que virar para todo empreendedor e falar: para tudo na sua vida, no negócio que você está começando, porque você vai ter que adiar ali 3 meses para a gente fazer uma estratégia de marca, sendo que nem plano de negócios ele fez. Só Mas um isso não significa que a gente não tenha que educá-lo, que ele deveria fazer sim, não, isso. só um ponto que quem já acompanha nosso canal, nós temos um vídeo aqui que a gente fala com uma empreendedora que ela fez tudo. Ela tinha marca, tinha tudo, o logo, a roupa, tudo. E aí ela foi fazer o quê? Ela foi querer começar a criar os próprios produtos. E para criar os próprios produtos, ela tinha que ter o logo e a marca registrada. Obviamente. Quando foi bater para registrar a marca já existia uma outra empresa no mesmo segmento, com o mesmo nome, e ela perdeu tudo. Muito Guilherme, comum. ela perdeu tudo. Ela teve que refazer marca, logo, camiseta, identidade visual, mudar a fachada da loja inteira. Mudou tudo. Mas ela descobriu quando ela foi registrar Quando foi registrado. e quando a gente vê a situação de que a pessoa recebe uma notificação que ela tem 10 dias, 2 semanas, Nossa. 48 horas para tirar tudo do ar. Sim. Isso sim é um ato de desespero, que inclusive muitas vezes vai fazer a empresa fazer um processo de criação de um novo nome, de um novo logo apressado, que lá na frente vai virar um problema E vai ter que e vai ter que fazer de novo, talvez não porque não tenha registro, porque provavelmente depois de uma lição dessa, a sim. pessoa vai olhar para o registro, mas por ser um nome ou um logo inadequado para aquele negócio. Então, a questão do registro entra aí. E tem muitas coisas sobre a identidade visual que também não podem ser registradas e boa parte dos empresários e dos profissionais do nosso meio desconhecem. A próxima pergunta que eu tenho aqui é: a identidade visual precisa ser registrada também, né? E como funciona essa proteção? Legal. Quando a gente vai registrar uma marca no NPI, tipicamente a gente tem vários tipos. Eu acho que eu vou simplificar aqui, então não vou falar de marca de posição. Sim. Você tem a parte nominativa, que é o nome, e a parte figurativa, que envolve o desenho personalístico do símbolo, do ícone e também das letras, tá? Obviamente você pode fazer um registro só de uma vez, que é chamada marca mista, onde você tem um combo 2 em 1 pelo preço de uma só. Tem vezes que vale a pena registrar nas 3 formas, eu acho que é um detalhe técnico que não cabe aqui. Então, a proteção daquele registro vai te ajudar a impedir, por exemplo, concorrentes de terem também um logo similar. Você sempre pode brigar na justiça, mas a questão é, você pode, numa primeira instância, ir atrás do NPI para pedir a nulidade, né, daquele, ou arquivamento, se estiver no processo, daquele registro, com base justamente na similaridade da sua marca. Então isso te dá ali uma proteção que ela é útil nesses casos. O que muitos empreendedores esquecem é que, se você faz um redesign, você tem que registrar de novo. E aí entra uma nuancezinha que é bastante delicada. Tipicamente eu falo para os meus clientes, na maior parte dos casos, registra a marca mista, porque você já registra de uma vez o nome e o logo e você tem uma economia. Só que daí ele faz um redesign de marca e não registra a nova parte figurativa.
Depois de uns 5 anos que ele não usa o logo antigo, alguém, agindo de má fé, mas dentro dos seus direitos da lei, Uhum, um concorrente pode chegar e pedir que o seu registro caia, porque você não usa aquele, a associação comercial não usa uhum. mais esse símbolo há 5 anos, eu quero registrar. Só que na hora que derruba aquele registro da marca mista, vai junto o nome. Então, registrar de novo numa mudança é importante. E tem alguns cuidados que a gente tem que ter, porque nem tudo é registrado. A gente falou algumas questões do nome no episódio anterior, mas, por exemplo, você não pode registrar mapas. Quer dizer, pode, mas é delicado, tem nuances. Uhum. Tem também questões que você pode trabalhar no direito autoral, que é outra instância de proteção. Você não pode registrar sinais monetários, moedas. Você tem complicações quando você faz referências muito objetivas ou literais à bandeira de um país. Então, há questões visuais, inclusive as de baixo calão, que você não Uhum. pode registrar na parte figurativa. Mas tem um detalhe que cria um dilema muito grande. Uma alternativa para quem está começando, e aí eu vou adiantar uma das perguntas que a Uhum. gente viu Ótimo. antes, é quando você tem baixo recurso. Sim. E eu vou pedir para você repetir a pergunta, porque a gente vai falar Uhum. de outras coisas ali. Quando uma empresa está começando e tem pouco recurso e não consegue criar uma marca figurativa expressiva, uma alternativa é pegar uma letra pronta, escrever um nome e registrar como marca, também na parte figurativa. Puxa, mas pode? Arezzo, durante muito tempo, era uma tipografia pronta, o Uhum. próprio Google, outras marcas. Então, essa é uma alternativa. Mas ela cria alguns problemas. Primeiro, você não tem como impedir um concorrente de usar o mesmo tipo de letra. Sim. E aí isso pode abrir espaço para uma concorrência desleal. Mas mais grave do que isso, é um risco que muitas vezes não vale a pena correr. Eh, Você pode estar usando um tipo de letra cuja licença, porque você não compra uma fonte, você compra o direito de uso, a Isso. licença. A licença daquela fonte não te permite registrar uma marca com ela, não te permite criar um logotipo com ela. E isso abre uma vulnerabilidade jurídica tremenda da empresa que é dona daquela fonte te processar e o teu registro cair por terra. Então é algo que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Mesmo se a gente for falar de um mundo ideal, e a pessoa obviamente vai ter que contratar um profissional, além de ter um símbolo, um ícone personalizado, trabalhar uma grafia personalizada das letras. Mas tem um detalhe aí na minha fala. Nem sempre você precisa de um ícone, tá? A gente fala muito daquela coisa, eu quero uma marca impactante que a pessoa vê o símbolo e lembra, como o M do McDonald's, o Uhum. swoosh da Nike. Cara, você lembra porque você viu muitas vezes. Se você vê um pedaço da grafia da marca da Coca-Cola, um pedaço, você reconhece. Um Sim. pedaço da grafia do logo da Vivo, você reconhece. Então, muitas vezes a gente subestima, e profissionais da nossa área também, o poder do desenho das letras personalizadas para causar impacto. Sim. Só para quem tá ouvindo a gente tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso. Você estava falando da questão da imagem, né, do logo. Um dos nossos associados que veio registrar a marca aqui com a C-Marcas, ele criou um logo, ele pediu para um designer italiano fazer esse logo, ele trouxe para o Brasil, colocou no site, tudo bem, um escritório de advocacia. Um dos funcionários dele, mexendo na internet, achou um escritório idêntico, com o mesmo nome e o logo que ele tinha utilizado. Ele correu para poder fazer o registro da marca dele, porque ele não tinha visto até esse momento. Então, Sim. como é importante a gente ver isso, né, gente? Porque tem muita gente olhando para nós. E outra, né? Você sempre vai poder entrar com um processo de plágio. E é Sim. outra questão, que é o direito Sim, autoral, mas a questão do plágio é um processo já na justiça, e ele é muito mais caro. sim, Se você detecta que tem uma outra marca com o mesmo elemento visual da sua e você registrou anteriormente, você pode sim, pedir de novo a nulidade, o arquivamento daquele processo, e isso pode ser uma instância mais rápida de resolver a sim, questão e muito mais barata, porque geralmente vai envolver o processo dentro do NPI, uma notificação extrajudicial, do que realmente ter que ir para uma briga na justiça envolvendo não só o outro cliente, mas a parte do outro lado que supostamente criou o logo. E Guilherme, chegamos à pergunta, e para quem tem pouco recurso, como construir uma identidade visual minimamente profissional sem gastar uma fortuna? Isso é possível? É possível.
Mas a gente vai ter que entrar numa outra discussão que eu acho que é fundamental para os empreendedores que estiverem escutando a gente. Primeiro, vamos estabelecer um ponto de partida. O empreendedorismo no Brasil envolve precariedade. Muitas pessoas vão empreender porque não conseguem um lugar no mercado de trabalho ou as condições de trabalho não são adequadas. Isso é uma parte da realidade. A gente vê inúmeras histórias de grandes empreendedores que são histórias inspiradoras. E quando a gente vai ver, no começo daquela história, muitas vezes um indivíduo que não teve oportunidade de fazer uma faculdade ou quem sabe um segundo grau, Sim. e empreender não era um desejo, era a única alternativa de sobrevivência. E muitos fracassaram e alguns desses deram muito certo. Então, obviamente, a gente tem que entender que a gente vive num mercado de precariedade. Mas quando a gente vai falar de investimento e identidade visual, a gente pode falar de profissionalismo primeiro. Eu lembro quando eu estava começando na profissão, e todo profissional que está começando vai ser um pouco mais barato. Ele vai te dar um serviço com menos experiência, mas vai ser mais barato. É uma Uhum. alternativa contratar quem está começando. É uma maneira de, pelo menos, se não acertar, diminuir os erros. Sim. Só que eu lembro quando eu lia Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ou algumas matérias em outras revistas do meio. Aí você via, né, na época, valores assim. Numa época que eu cobrava R$ 10.000 para montar um logo, aquela empresa que começou com investimento de 1 milhão, começou com investimento de 500 mil. Então você fala R$ 10.000 para alguém que está investindo 1 milhão hoje, R$ 10.000 se contrata um jovem profissional, talvez não um escritório como o meu, como outros com 20 anos de experiência, mas se contrata um jovem profissional tranquilamente. Se você está investindo 1 milhão, isso é 1%. O ponto é que a maior parte dos empreendedores não planeja esse investimento. E aí a gente sabe, o orçamento que era de 1 milhão virou 1.100.000 e aí mais 10 mil dói. Por outro lado, quando a gente fala de alguém que está começando com muito pouco ou com nada, eu compreendo que isso vai gerar uma vulnerabilidade muito grande, porque não vai dar para contratar alguém profissional. Mas você pode contratar um designer e falar: vamos estudar junto um sistema visual. E aí, ok, estudar para esse primeiro registro uma tipografia pronta, mas que permita você utilizá-la no logotipo, que tem essa licença, que não vai te causar um problema jurídico. Uhum. Talvez você registre nessa primeira fase só a marca nominativa. E a parte visual é uma letra. Mas esse profissional vai te ajudar a criar. Puxa, qual é o nosso padrão de cores, de texturas, de ícones? Isso vai te dar uma identidade visual básica. Vamos supor assim, não tem o MVP, o mínimo produto viável? Uhum. Então, uma mínima identidade visual viável para começar. Pô, legal, deu ali 5 anos, o negócio avançou. Talvez você já tenha os recursos para investir um pouco mais, mas é muito melhor contratar um bom designer que vai te ajudar a escolher uma fonte, examinar a licença de uso, Uhum. a compra da fonte, que pode ser às vezes US$ 50, de novo, mais baratinho, mas tem. Algumas são gratuitas, outras têm um custo menor, para escolher uma grafia do nome que funcione bem para sua marca e um sistema de cor, fontes de texto, uso ícones e texturas que te ajude a produzir um site, um trabalho de comunicação na tua rede social. Porque você contratar alguém que vai custar a mesma coisa para criar um logo ruim e vai virar só o teu avatarzinho nas redes sociais, Eu nunca penso. muito cedo você vai ter um problema de não ter um sistema que te ajuda a se comunicar. E hoje, quando a gente fala de empreender, redes sociais é um meio que não é exatamente barato, porque a gente pode falar é de graça, mas envolve Uhum. muito trabalho, e um sistema visual vai conseguir você comunicar isso com muito mais profissionalismo. Então é uma boa alternativa. O que a gente tem que tomar cuidado é com a questão da proteção jurídica. Registrar marca nominativa, entender que a figurativa tem uma vulnerabilidade, mas que você está experimentando o seu mercado e prevendo. Legal. Na hora que a minha empresa avançar, eu posso contratar um outro profissional ou posso contratar esse profissional para um trabalho mais amplo. Eu educo os meus alunos justamente a pensarem dessa forma. Se você tem um cliente que não pode pagar, você vai fazer um trabalho pior Não. e você vai ter prejuízo no teu negócio, você também não pode ter. Mas você pode pensar em projetos mais simples e ainda assim adequados para a necessidade. E esse insight veio quando eu estava num restaurante perto de um dos meus escritórios antigos, em 2012, um pouquinho antes, acho que talvez 2000. Eu mudei para lá em 2009, então Uhum. pode ser qualquer coisa entre 2009 e Nesse 2012. período. E, cara, o logo daquele lugar era tão tão ruim, e dava para ver que a pessoa gastou com aquilo. E aí aquele logo ruim
Tava no uniforme, tava na fachada, tava no jogo americano, tava na embalagem de delivery. E foi o que a gente pensou, puxa, se alguém tivesse feito uma curadoria de cor, forma, tipografia, ele poderia ter uma comunicação muito mais profissional e isso certamente captaria mais clientes, que é o que importa no final das São contas. os clientes que estão entrando, né? Exato. Bom, pessoal, estamos acabando aqui mais um vídeo com o Guilherme. Muito obrigado por participar. E eu gostaria de deixar um espaço aberto para você dar suas considerações finais do que você achou dessa nossa conversa. É sempre muito bom poder falar da profissão, eu amo aquilo que eu faço, poder educar o mercado. Eu sei que a gente vai ter aqui empreendedores, também profissionais da área de criação, da área de design, que são empreendedores também, sobre os pontos de conscientização sobre a própria profissão. Então acho que isso é o mais importante. Já que eu não sei os meus arrobas de cor assim, eu vou deixar aqui embaixo tanto da minha pessoa física, quanto da minha escola, quanto da minha empresa, o site, para quem quiser conhecer um pouco mais e se educar sobre tudo isso que a gente falou. Antes de começar aqui, a gente estava conversando, e esse é um assunto que dá para falar por horas, por dias, porque é muito legal. E para você que assistiu esse vídeo até aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para o AC Marcas, nosso escritório de marcas e patentes. Aqui a gente consegue te auxiliar em todo o seu processo de registro de marcas. Então vem falar com a gente, curta, compartilhe esse vídeo e até a próxima.